Boa noite, queridos companheiros. Espero que todos estejam bem. Gostaria, sim, de me desculpar sobre a minha ausência na reunião de hoje, mas que, assim, estou participando com os senhores de coração, né, com toda a expectativa de que essa reunião realmente vai ser maravilhosa. Então, baseados numa fé firme e sincera, temos perseverado nos dois caminhos da prática e do estudo, e nos empenhamos na propagação dos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Esse rigoroso treinamento, lembrando o incansável treinamento de um mestre espadachim, tornou-se a tradição e a marca registrada da Soka Gakkai. Um ponto importante sobre o estudo é pôr em prática os ensinamentos do budismo. Esse processo é igual ao do aprendizado das artes marciais. Não se prende apenas lendo sua teoria. Então, vamos lá? Na explanação, carta a estratégia do Sutra do Lótus. Então, a estratégia do Sutra de Lótus, já no primeiro trecho dessa carta, fala a seguinte frase: empregue a estratégia do Sutra do Lótus antes de qualquer outra. A essência da estratégia do espadachim deriva da lei mística. Tenha uma profunda fé. Um covarde não obtém resposta a nenhuma de suas orações. Então, na explanação, fé, oração e coragem são a chave da vitória. Estamos aprendendo e aprimorando a essência da prática da fé para alcançar a vitória absoluta nas batalhas da vida real e nas atividades pelo Koserufo. Empregar a estratégia do Sutra de Lótus significa adotar a fé no Gohonzon como a base para todas as questões da nossa vida. Isso não quer dizer que a única coisa que temos de fazer é orar. Não é teoria, mas de despertar para as nossas ações diárias, ser prudente e vencer os duros desafios da sociedade. A fé é a base de tudo. Como Nichiren Daishonin nos lembra, o que importa é o coração. Aquele que simplesmente oram ao Gohonzon, arrastados pela força do hábito, acabarão sucumbindo à inércia ou à dúvida. Aqueles que simplesmente só reclamam ou tentam evitar as dificuldades não receberão benefícios genuínos. Então, nesses trechos, Daishonin adverte: se a sua oração será ou não respondida, isso dependerá da sua fé. Caso não seja, de maneira alguma deverá me culpar, vivendo na era corrupta dos últimos dias da lei e lutando em nossa sociedade caótica. Todas as nossas estratégias e ações devem estar alicerçadas na fé, na lei mística, baseados na profunda fé no Gohonzon. Então, ele demonstra, a vida de Shinjo King, que na época corria perigo constante em virtude da inveja de alguns samurais. Daishonin salienta que o fato de ele ter sobrevivido se deve a 3 razões. A primeira foi a prudência que ele demonstrou por ter prestado atenção aos mínimos detalhes. É uma virtude que procura calma e sensatez. A segunda foi a sua coragem para enfrentar resolutamente as dificuldades no momento crucial. E a terceira, a firme fé no Sutra do Lótus, a respeito de todos os problemas que enfrentou. Na explanação, o presidente Queda também orienta sobre a seguinte questão:
né, ele comenta sobre a união de diferentes corpos unos em mente, a chave para alcançar a vitória. Quando atritos surgiram entre alguns líderes locais, logo colocou à disposição uma passagem do escrito no qual Daishonin declara: se o espírito de diferentes em corpo, unos em mente, prevalecer entre as pessoas, elas alcançarão todos os seus objetivos. Ao passo que se o espírito de unos em corpo, diferentes em mente, predominar, não conseguirão obter nada digno de nota. Então, nesse trecho, né, o presidente Ikeda, ele declara que quando nossos esforços, né, então ele conta sobre a história de Osaka, né, que quando os esforços de Osaka davam sinais de sucesso, surgia um atrito entre os líderes, né, de Kansai e outros enviados de Tóquio, né. Então, imediatamente, ele pediu para que lessem uma passagem do escrito na qual Daishonin declara, né, na qual Daishonin declara essa passagem. E aí, também embaixo, ele já coloca a prática da fé para vencer as adversidades, né? Que na história da Soka Gakkai, os membros de Kansai, em torno do jovem Daisaku, o qual havia sido enviado para essa reunião pelo segundo presidente Jusei Toda, conquistaram uma história de vitória sem precedentes na luta de Osaka de 1956, ao longo do resultado inédito de 11.111 conversões de família, né, em um único mês, alicerçando todos os seus esforços nos escritos de Nichiren Daishonin. O presidente Ikeda os incentivava lendo passagem como: aqueles que abraçam esse surto de lótus devem fazê-los conscientes de que enfrentará a adversidade. E os obstáculos e as 4 maldades aparecem infalivelmente, e quando isso ocorre, o sábio se alegra, ao passo que o tolo recua. Então, o presidente Ikeda, ele salienta que o surgimento dos 3 obstáculos e das 4 maldades representava um ponto decisivo que identificaria quem era o sábio e quem era o tolo, né? Acrescentando que o ensinamento do budismo de Nichiren é a correta fé na lei mística e infalivelmente triunfaria no final, né? O presidente Ikeda, ele também relata que na época da campanha de Osaka, vários membros tinham acabado de ingressar na Soka Gakkai, tá? E, entretanto, ao despertarem para sua missão e se empenharem alegremente, conquistaram muitos benefícios. A entusiástica convicção deles no poder da fé produziu uma explosão de júbilo que originou uma onda de expansão em nosso movimento por toda a região de Kansai. Pessoas que antes viviam angustiadas pela pobreza e a doença, mergulhadas nas profundezas do desespero, e sentiam que a felicidade não era para elas, ganharam um novo sopro de vida com a prática budista e levantaram-se como protagonistas da construção da sociedade. Então, ele afirma que não há mundo mais maravilhoso que o da fé. O Gohonzon é o supremo reservatório de tesouros. Este é o próprio mundo místico insondável. Por ter fé no Gohonzon, somos possuidores do supremo tesouro. Quando praticamos com abundante alegria e convicção, vencemos incalculáveis benefícios. No entanto, se a nossa convicção se limitar à possibilidade de haver um mundo mais maravilhoso em algum outro lugar, ou de existir algum método superior ao da fé na lei mística, isso iluminará nossa habilidade para manifestar o estado de Buda, né? Então, ele coloca que para garantir que todas as estratégias tenham um bom resultado, significa pôr a fé e a prática em primeiro lugar. Quando nos empenhamos em prol da paz mundial, empreendemos ações para criar a melhor vida possível.
apoiando as pessoas ao nosso redor e propagando o budismo com toda a alegria. Conseguimos evidenciar a partir do nosso interior o poder do Buda. Dessa maneira, temos a conclusão de Daishonin, que tenha uma profunda fé. Um covarde não obtém resposta a nenhuma de suas orações. Eu gostaria de compartilhar também, uma recente orientação de incentivo da senhora Geni Ikeda. Então, ela fala que para que a gente jamais seja derrotado, aproveitar a oportunidade única e que esse ano é o ano da concretização. Por isso que a gente está passando por diversas dificuldades. Então, o momento da minha revolução humana, eu preciso mudar para que a minha vida consiga direcionar para a vitória. Estamos vivendo o tempo de transformar o medo em coragem. Usar cada momento para recitar Daimoku e ter o poder da fé de cada um. Quanto maior o desafio, mais Daimoku. As dificuldades são um rico patrimônio da minha vida. A vitória é a arte de continuar aonde todos resolveram parar. E buscando a nossa vitória diária, ela salientou para que a gente possa vencer a preguiça, vencer a doença, vencer as condições financeiras, tá? E principalmente para que a gente coloque em primeiro lugar das nossas orações, que os meus amigos sejam mais felizes que eu, e pensar que não serei mais derrotado, vencerei infalivelmente. Existem pessoas que estão sofrendo mais do que eu, e existem pessoas precisando de mim. Então essas são as ações de orar e colocar em prática todas as orações que recebemos, que fazemos, que realizamos diante do Gohonzon, tá? Então, essa carta, ela foi endereçada a Shinjo Kingo, que era um samurai, então foi no ano de 1279, e é uma resposta a um comunicado de seu dedicado discípulo sobre uma emboscada que havia sofrido de outros samurais inimigos, mas que na qual escapara ileso. Ele, Daishonin, ensinou a Shinjo Kingo que a fé deve sempre vir em primeiro lugar, antes de qualquer outra tática ou estratégia, e que a fé na lei mística é o fato primordial que determina a vitória ou a derrota, e reforça que a mais importante é o coração. Então, assim, eu deixo embaixo as fontes para quem quiser ler na íntegra esse Gosho que é maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido, desculpe aí algumas falhas, mas assim, foi maravilhoso poder estudar e tentar passar um pouquinho do que eu entendi sobre isso, e principalmente que eu tenho que começar a colocar em prática para que as minhas orações sejam respondidas. Obrigado e continue com a programação.